Abrindo mais um plantão de dúvidas com o professor Fernando Landulfo. Se você quer mandar sua dúvida para que ele responda, deixa aqui nos comentários do nosso vídeo, mande no nosso inbox ou envie um e-mail para autoacadêmico@gmail.com. Certo, professor? Certíssimo, Lali. Vamos ajudar os nossos seguidores, os entusiastas e, é claro, os guerreiros das oficinas. Continuando nos nossos temas de expertise, óleo, etanol, líquido de arrefecimento, são as perguntas que vocês mais deixam aqui. E sempre acontecem de aparecer algumas dúvidas recorrentes e alguns conceitos que nunca são solucionados por completo, parece, no mercado. A gente sempre tem que voltar a eles. Pergunta aqui do perfil DCZR. Tirando as regras de emissões de carbono, professor, o que mudou nos motores modernos para as montadoras exigirem óleo mais fino? É possível afirmar que usando um óleo 10W40 em um motor que pede 5W30, isso ajuda no quesito durabilidade do motor? Bom, vamos lá. As regras de emissão de carbono embasam todas essas novas tecnologias. Tudo é feito em cima da redução das emissões de carbono, mais especificamente CO2. O que isso gerou? Motores menores, motores que trabalham mais quentes, motores que têm folgas mais apertadas. Por quê? É preciso tirar mais do menos. E se eu tenho folgas mais apertadas, em determinadas condições de temperatura, eu preciso de uma certa viscosidade no lubrificante. Senão, ou o lubrificante não entra na folga, ou ele não fica lá. Óleo muito pouco viscoso entra na folga, mas não fica. Óleo muito viscoso não entra na folga. Então, utilizar um lubrificante de maior viscosidade, eu vou levar em consideração apenas a viscosidade a quente, ou seja, trocar um 40 por um 30, ou melhor, um 30 por um 40, não vai ajudar em absolutamente nada. Vai apenas, talvez, numa partida frio, dificultar até o carregamento do mancal cinemático. E aqui nós estamos falando de um intervalo que no mercado representa um óleo semissintético para um sintético, representa um degrau de evolução dos motores. Então, entra aí também os aditivos, as classificações de desempenho, a própria base do óleo, como eu acabei de comentar. Então, essa troca é um pouco perigosa se você for fazer por conta. Execute uma troca dessa de viscosidade apenas se ela estiver prevista em manual. Pelo contrário, não faça isso. E eu vou um pouquinho mais longe. O que muita gente sente, às vezes, é que o lubrificante perde a viscosidade com o aumento de temperatura. Eu já ouvi muita reclamação disso. Professor, o motor a frio é silencioso, a quente ele começa a bater tucho. O que é que está acontecendo? Na verdade, o lubrificante está sem resistência à estabilidade da viscosidade, ou seja, ele não consegue, seja porque está já exauridas as propriedades, seja porque ele não tem essas propriedades, ele não consegue estabilizar a viscosidade a uma certa temperatura. Então o que acontece? A temperatura sobe, a viscosidade cai. Aí o lubrificante começa a vazar das folgas. A solução imediatista: põe um lubrificante de maior viscosidade. Mas, na verdade, é justamente isso que você falou. Tecnologia mais avançada, aditivos melhores, melhor estabilidade. Então, muitas vezes, essas perdas de pressão ou esses ruídos estão ligados mais à aditivação do que à viscosidade. Então, manter a viscosidade original, a recomendada, é o melhor negócio. Para o óleo ter todas essas propriedades que você disse, professor, me corrija se eu estiver errado, ele tem que ter a aditivação correta para aquele projeto de motor. Exatamente. O pacote de aditivos, ele é projetado, eu vou usar essa palavra, vai. Sim. Ele é projetado para um determinado projeto de motor, ou seja, quando a montadora
ou a fabricante de motor já está com o motor novo na prancheta, e ela já contactou as petroleiras e fala, olha, eu preciso de um lubrificante novo para este projeto aqui. Trate de desenvolver um pacote de aditivos apropriado. E em cima disso surgem as normas, né? Surgem as exigências de classificações de desempenho. Então, às vezes, essa troca suposta por um fluido mais viscoso, na verdade, você quer é o óleo recomendado e com a norma da montadora, que vai te garantir justamente essa lubrificação durante toda a vida útil projetada para aquele lubrificante. Essa estabilidade no funcionamento está mais ligada à aditivação do que à própria viscosidade. É lógico, a viscosidade é importante, é um dos parâmetros mais importantes na hora de se selecionar um lubrificante. Mas, além disso, tem os pacotes de aditivos que estão ligados não só à classificação de serviço, que hoje existem 3 ou 4, como as normas de montadora. E seguindo nesse mesmo assunto, professor Carlos Leandro Possato manda o seguinte comentário. No manual do meu Corolla híbrido, por exemplo, tem recomendada 2 faixas de especificação de viscosidade do óleo lubrificante como opção. Então a Toyota ela dá essas 2 opções de viscosidade, mas dentro dessas opções de viscosidade não é qualquer óleo que deve ser utilizado. Não, é o óleo recomendado pela Toyota e pode ter certeza, nessas 2 faixas de viscosidade, deve ter do lado ali à esquerda as temperaturas ambientes de trabalho. Pode ter certeza disso. Ou seja, temperaturas mais elevadas, usa-se um lubrificante de maior viscosidade. Temperaturas ambientes mais baixas, provavelmente um lubrificante de menor viscosidade. Éder Martins. Compramos uma nova Kangoo no manual do carro, simplesmente não tem informações básicas de manutenção. Tive que entrar em contato com o SAC para descobrir qual o óleo adequado. Me passaram uma lista com várias viscosidades possíveis, mas para manter a garantia, o distribuidor exige o 10W40 para trocas a cada 10 mil quilômetros. Não pude optar pelo 5W40, já que sou do sul e temos com frequência baixas temperaturas. Também acho mais adequado para intervalos de troca de 10 mil quilômetros utilizar um lubrificante 100% sintético. Outra questão interessante é a evolução dos lubrificantes. Tem muita gente usando a API SQ em carro antigo, sem saber que esses lubrificantes evoluíram para atender padrões de emissões e proteção de conversores catalíticos e perderam componentes importantes da proteção antidesgaste. Começar por essa parte do API SQ, realmente existem lubrificantes cuja formulação atual realmente não atende a algumas especificações de veículos antigos. Veículos antigos possuem algumas demandas que veículos novos não têm e vice-versa. Tem uma regra prática que pode ajudar a direcionar. Se você pegar motores mais antigos, você vai notar que a faixa de viscosidade são sempre óleos multiviscosos. Por exemplo, um 20W40. Um 20W40 é um lubrificante que você dificilmente encontrará na classificação de serviços mais atuais. São viscosidades maiores e você encontrará apenas em classificações mais antigas. Eu vou usar esse termo. Então, é mais difícil você fazer essa confusão. Por exemplo, um SQ 20W40, eu não sei se você vai encontrar no mercado, mas sim apenas com viscosidades 1030, 030, dessa graduação. Então, essas seleções podem ser feitas com a ajuda da faixa de viscosidade. Você vai notar que a faixa de viscosidade recomendada para esses motores vai bater mais ou menos com a classificação API recomendada. Com relação a não ter as informações básicas de manutenção nos manuais de veículos da Renault, realmente é uma verdade, eles restringem essa informação
aos concessionários e ao SAC. Eles pedem justamente para que seja consultado, porque eles querem até uma questão de, né, como a gente pode falar, de cuidado com as atualizações, né? Porque se a gente pega um motor 2005, né, ele vai ter uma classificação de óleo, né, no manual, que não, obviamente não vai ser a de hoje, né? Porque o manual foi impresso numa data 20 anos atrás. Então eles optam por restringir essa informação. Se houver uma atualização, essa informação tem que ser buscada pelo proprietário do veículo. Realmente não é o mais cômodo. Eu já tive 2 veículos Renault, é realmente como eles lidam, né? Mas justamente para manter essa informação mais atualizada possível, né, para o usuário. Mas um outro ponto aqui que ele coloca na pergunta dele, professor, você explicou, né, justamente sobre essa mudança de viscosidade do óleo, né, conforme a temperatura. Nem em locais com frio mais rigoroso você muda a viscosidade. Mas ele coloca aqui, ele optou pelo 10W40 e não pôde optar pelo 5W40 porque eles têm com frequência temperaturas mais baixas. Mas o 5W não seria melhor no frio? Ele não teria um melhor desempenho de lubrificação do que o 10W? A princípio, sim. Só que a questão é a seguinte: 5W para 10W. Qual é a diferença que vai dar dentro do nosso clima? O nosso clima não é tão rigoroso que vá gerar um inverno que vá dar essa diferença de uma forma expressiva. Mesmo no sul, né? Porque no sul, quando a gente fala de frio rigoroso, estamos falando de 0 grau, menos 5 graus, né? Estamos falando, mas em muitos lugares essa é até a norma, né? Sim. Agora, quando nós estamos falando de 5W, 10W, nós estamos falando aí de temperaturas menos 15, menos 20, menos 30. É coisa que não acontece aqui no Brasil. Então, atende o recomendado pela montadora, pelo distribuidor, para evitar a perda de garantia do seu veículo. Com relação à temperatura winter, mesmo aí no Rio Grande do Sul, você não vai atingir uma temperatura ambiente cuja diferença será significativa. Tiago Brucieri, professor, a respeito da alteração da viscosidade do óleo lubrificante, passei a usar um lubrificante de viscosidade diferente no motor do meu carro. O motivo para ter feito isso foi que eu não estava encontrando lubrificantes da melhor qualidade com a viscosidade que é recomendada pelo manual do meu carro. Ele não disse aqui qual é. Qual é o carro, né? Pesquisei bastante nos manuais técnicos em países onde o motor do meu carro é comercializado para me certificar de que não haveria prejuízo quanto à pressão do lubrificante durante o funcionamento do motor. Nas trocas de óleo, coletei uma amostra do óleo original e do óleo novo para análise de presença de metais de desgaste e de oxidação, e o resultado foi satisfatório, com uma redução da presença de metais e com um nível de oxidação e deterioração muito inferior ao do lubrificante original. Eu usava o lubrificante original Honda e passei a usar um lubrificante que atende às normas da Mercedes. O preço é muito superior, mas o resultado compensou o investimento. A gente não sabe se o carro é um Honda ou se é um Mercedes, né? Então o comentário aqui nosso seria um pouco vago, né, professor? Eu teria medo até de ser leviano. Eu não sei qual é o carro, qual é o motor. E também ele não passou a especificação do lubrificante. Fica difícil assim ajudar. Mas a troca de óleo que ele fez com análise em laboratório, no melhor dos mundos, seria o ideal, né? Sim. Na verdade, como é que você sabe, como é que os grandes frotistas sabem a hora de trocar o óleo lubrificante de qualquer compartimento? Não é por tempo, não. O tempo é uma referência. É a análise do lubrificante usado. Saca uma amostra, manda para laboratório, checa a viscosidade, contaminação, e aí se decide se encurta o período ou se aumenta um pouquinho o período. Então, o procedimento dele, ó, tá joia. Agora, não tenho como opinar a respeito da sua escolha. Eu não sei nem que motor que é, nem que carro que é, e nem o lubrificante.
Sobre lubrificação do motor, professor. No Citroën C3 2008, no manual é bem complicado entender. O óleo é ou 5W30 ou 15W40. Isso mesmo, no manual indica os dois extremos. Entrando no site da Total Lubrificantes, que é a marca homologada para o Citroën na época, se eu colocar os dados do meu carro, ele indica o 5W30 e o 10W40, não indica o 15W40. Estou colocando sempre o 10W40. E vou além. Na própria página de óleo do manual, tem uma tabela com um gráfico de temperatura ambiente escrito algo do tipo: utilize a viscosidade conforme a tabela de temperatura da região. É mole? Só que acontece aqui, professor, justamente a gente volta naquele comentário que a gente fez da Renault. Por isso que a Renault não coloca especificação de óleo no manual, né? Embora realmente não seja nada cômodo ter que ligar para a concessionária para saber qual óleo você tem que comprar toda vez que você tem que fazer uma troca de óleo, por outro lado, evita esse ruído aqui, porque esse 15W40 provavelmente foi atualizado para o 10W40 com o decorrer do período, porque esse Citroën C3 ele continuou em produção, né? E o motor dele, né? Você não diz qual seja aqui, não se sabe qual a cilindrada, mas entre os motores da Citroën aí, que são o T5JP4, o T3 JP, eles continuaram em produção por bastante tempo, provavelmente tiveram essa norma de óleo atualizada para o 10W40. E aí você cria esse ruído com o manual que foi impresso lá em 2008, com a atualização de hoje da fabricante. Você quer saber o que é, professor? Como a Citroën foi absorvida pela Stellantis, hoje o óleo original é Shell, fabricado pela Shell para a Mopar. Ou seja, vai mais uma camada aí de ruído de informação e realmente o consumidor aí tem um trabalho para saber qual óleo dele, né? Concordo com você, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa são os motores Stellantis novos. Outra coisa é o motor Citroën lá de trás. Isso não quer dizer que o óleo do Stellantis novo pode ser usado no Citroën antigo. Exato. Se você for na concessionária com o Citroën antigo, eles vão colocar um óleo que é recomendado por eles, mas que pode ter diferença com relação àquele de 2008. Exatamente. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, novamente, voltamos à tabelinha de temperatura ambiente para a seleção da faixa de viscosidade. E agora uma pergunta importada, professor. O Anderson manda aqui pra gente. Tenho um Honda N-Box ano 2016 aqui no Japão. É um carro de 660 cilindradas, ou seja, os famosos kei cars, né? Que são carros pequenos vendidos no Japão, é uma categoria especial do país. No manual é recomendado um 0W20 e depois de 60 mil quilômetros um 5W30. Mas meu mecânico recomendou um 10W40. Percebi que no inverno ele gasta mais até o carro esquentar. Acredito que ele fala gasta mais combustível. Eu também estou achando isso. E realmente é um sintoma aí de um óleo mais viscoso num veículo que antes rodava com óleo menos viscoso, né? É um veículo, é um motor que eu não tenho afinidade, eu sei muito pouco a respeito, então fica difícil dar uma opinião, principalmente porque ele não citou para a gente quais são as temperaturas envolvidas, mas via de regra o que acontece? Baixou a temperatura, fluido menos viscoso. Só que o fluido menos viscoso em motores com algum desgaste, começa a prejudicar o quê? Vedação. Vedação, cai compressão. Ou começa a consumir óleo. E o que acontece com o consumo de combustível? Levanta. Por falar em consumo de combustível, professor, o tema voltou aqui. Leonardo, nunca entendi esse ódio que muitos têm pelo etanol. Eu defendo e sempre irei defender esse combustível. Os amantes de carros esportivos também preferem o etanol. E no momento em que estamos nessas discussões entre carros elétricos e a combustão, o etanol surge como a esperança da sobrevida dos nossos queridos motores a combustão. Então, tentar difamar o motor a etanol pode ser um tiro no pé e decretar de vez o fim dos motores a combustão muito em breve. Não é à toa que a Chevrolet lançou recentemente o Onix movido somente a etanol. Sim, entra numa categoria de impostos diferente, sim, entra numa questão aí de pegada de carbono,
mas também começa a ser um experimento para uma tendência que nós vamos ver muito em breve, que são veículos somente a etanol. Em outras, o etanol, na visão do autoacadêmico, nós já fizemos vídeos sobre isso, né? Você pode conferir aqui no nosso canal, porque não existiam na época que a gente publicou em novembro do ano passado, porque os veículos a etanol sumiram do mercado. Vão começar a voltar. Nós falamos naquele vídeo que era totalmente viável que isso acontecesse, e até onde eu sei, professor, os seus poderes de evidência não são tão grandes assim, certo? Não, não são tão grandes, eu não fui aceito em Hogwarts, mas, deixando a brincadeira de lado, eu estou vendo, sabe o quê? Eu, como pessoa um pouco mais velha, mais experiente, aos meus 60 anos de idade, eu estou vendo a história se repetir. Uhum. Estou voltando lá para 1978, plena crise do petróleo, gasolina escassa, nós tínhamos racionamento, Sim. os postos fechavam às 8 horas da noite e não abriam no fim de semana. Eu me lembro muito bem disso. Filas nos postos sexta-feira à noite. Filas nos postos sexta-feira à Quem noite. viveu nos anos 80 lembra disso? Sim. E o começo, a introdução do pró-álcool. E já havia esse barulho, igualzinho. Álcool corrói carburador. Álcool corrói tanque. Álcool corrói motor. Álcool é difícil de dar a partida. 5, 6 anos depois, a frota era praticamente toda movida a álcool. Metade dos anos 80, nós tínhamos a frota predominantemente movida a álcool. Se você quisesse um carro a gasolina, você tinha que encomendar. E o que eu estou vendo agora, a história se repetir. O etanol veio para ficar. Ele voltou para ficar. Então, não adianta ficar batendo. É ruim? Não, não é. O que acontece é o seguinte: o Brasil é um dos poucos países do mundo, se não o único, que tem tecnologia desenvolvida para uso de etanol veicular. Sim, existem problemas? Existem. Por quê? Porque a tecnologia evoluiu, os sistemas eletrônicos evoluíram, algumas das peças são importadas, não foram feitas para utilizar etanol, ainda não foram adaptadas. Logo, logo serão. A engenharia dos sistemistas anda muito rápido. E logo, logo esses problemas vão desaparecer. Outra coisa, nós não sabemos se esses problemas são causados principalmente de entupimento de injetor. Aquelas fotografias, lembra aquelas microfotografias que eu publiquei, cujo trabalho ainda está em andamento? Nós não sabemos se aquilo é etanol ou se é alguma outra coisa que está sendo queimada na câmara de combustão que está entupindo os bicos. Então é muito cedo para se falar alguma coisa. Existe aí muito barulho. Os problemas estão acontecendo? Estão. O que nós não temos certeza é o que está gerando esses problemas. Ainda é cedo. Tem gente correndo atrás, como nós do autoacadêmico. Mas a resposta ainda não apareceu. E aí são dois movimentos, né, professor? Porque a gente está falando, por um lado, do etanol hidratado, que é o etanol deposto, e o etanol adicionado à gasolina, que é o etanol anidro. Ou seja, quando nós falamos do etanol adicionado à gasolina, a, entre aspas, desculpa de que existe água no etanol adicionado à gasolina não existe. Não. O problema é outro. E quase sempre, professor, como a gente pôde comprovar pelas denúncias que foram à tona em 2025, em setembro de 2025, é a adulteração de gasolina, a adulteração de combustível. Sim. E mesmo no etanol hidratado, se você bater o kit densidade numa boa quantidade de álcoois vendidos por aí, não vai passar. Dá mais água do que deveria. O que é o kit densidade? O densímetro, o termômetro e a tabela de conversão. Sim, tem muito álcool batizado por aí. Então,
eu sou muito precavido, eu sou muito conservador na hora de fazer determinadas críticas. Principalmente de um combustível cuja tecnologia nós temos pelo menos aí 50 anos de desenvolvimento. Existem componentes que precisam ser ajustados? Precisam. E esse Onix da GM vai ajudar muito nisso. E mais um ponto, professor. Não é só o Brasil que tem 50 anos de desenvolvimento de etanol. O mundo tem etanol. Existe ainda muita gente no mercado que acha que o etanol é uma jabuticaba, que só existe no Brasil. Negativo. O etanol está na gasolina europeia, o etanol está na gasolina americana. Ah, mas a gasolina americana é etanol de milho. O etanol de milho também existe no Brasil, é o mesmo etanol, é quase a mesma coisa que o etanol de cana. No químico ali é praticamente a mesma coisa, né? Serve exatamente para o mesmo propósito. Só para você ter uma ideia, recentemente uma montadora, eu não vou citar nomes, encontrou problemas de entupimento nos injetores, de injeção direta, utilizando etanol, e foi descobrir que o problema, a sujeira, vou usar esse nome, não estava sendo gerada no bico, na bomba. A bomba tinha um componente metálico que reagia ao etanol. E soltava essas partículas que entupiam o bico. Então, não era lá na frente, era lá atrás. Corrigiu o problema desapareceu. Mas isso é somente com o uso, com o experimento, o chamado beta teste. Aí vai aparecer e vai ser consertado. Outra coisa que eu queria acrescentar com relação ao uso de etanol hidratado nos motores é o uso de aditivos. Desde os anos 80, desde a época do Proálcool, os aditivos existem. Ajudam sim, e está provado cientificamente. Existem trabalhos científicos que mostram a eficácia desses aditivos. Ajudam a manter o sistema limpo, ajudam a não haver incrustação e até mesmo a prevenir corrosão. Então, sim, é uma ferramenta que pode ajudar na conservação desses veículos. Vamos fazer uma distinção para não cair em generalização. Uma coisa é o veículo flex com injeção indireta, outra coisa é o veículo flex com injeção direta, outra coisa é o veículo a gasolina com injeção direta, outra coisa é o veículo a gasolina com injeção indireta, certo? E outra coisa são os veículos antigos pré-1992. O que aconteceu em outubro de 1992? Foi quando, por lei, o álcool começou a ser adicionado à gasolina em substituição ao chumbo, tetretila e ao MTBE, que eram os aditivos antidetonantes da gasolina até então. Então, são, no mínimo, estamos falando aí de 5 cenários de desenvolvimento de tecnologia cujos sintomas e soluções e problemas não podem ser confundidos, porque eles vão ser diferentes. Então, se o etanol é menos compatível com uma linha de desenvolvimento, porque ela é mais nova ou porque ela é mais restrita, não quer dizer que para as outras linhas de desenvolvimento elas vão se comportar da mesma forma. Ou seja, aquelas reclamações que o professor citou aqui da época do Proálcool, porque o álcool corrói. Realmente, veículo a gasolina daquela época corroía. Vai corroer mesmo, porque não existia o etanol até então. Não existiam ligas, né? Quando aqueles carros foram fabricados, não existiam ligas adaptadas ao etanol, porque o etanol não existia na época que eles foram fabricados. Depois disso, começaram a se encontrar soluções para tal, né? No caso, estamos falando dos veículos a gasolina. Evidentemente que os veículos a álcool da época já saíam adaptados para tal, senão não faria o menor sentido. Exatamente. E outra coisa, nós somos fãs de veículos antigos. Eu sou um antigo mobilista. Com relação aos antigos, os carburados, existem tratamentos que podem ajudar a prevenir corrosão dos carburadores
com o aumento do etanol aí anidro na gasolina, que é uma realidade, não vai mudar. Nós vamos ter que conviver com isso. Então, vamos conviver da melhor forma possível. O veículo flex já está praticamente adaptado. O veículo importado, que não foi desenvolvido para isso, ele vai ter que ser ajustado. Não tem outro jeito. Seja por remapeamento, seja por troca de componentes, ou mesmo o fabricante tropicalizando esse veículo para a nossa realidade. Quer vender carro aqui? Tem que ajustar para a nossa realidade. Não tem outro jeito. E mais uma vez, os principais mercados do mundo, os principais exportadores para o mercado brasileiro têm conhecimento da tecnologia do etanol. Estados Unidos, União Europeia e mercados asiáticos. Todos eles trabalham com etanol. A única exceção que não tem etanol no país inteiro é a China. É o único lugar em que o etanol ainda é muito pouco introduzido. Mas aqui para o nosso uso, para esse comentário que a gente está fazendo, o mundo sabe o que é etanol. O mundo tem noção do desafio que é produzir um veículo ambicombustível, um veículo que tem que rodar com percentual de combustível ou com 2 combustíveis diferentes. Eles sabem muito bem disso e têm noção dentro da engenharia deles. E para encerrar esse assunto, o Autoacadêmico, o canal Autoacadêmico, não é patrocinado pelo governo. Não, definitivamente. Nem por usineiros. Nem por usineiros, nem por petroleiras e nem pelo governo. A nossa posição é totalmente neutra. Só que condiz com a realidade. A realidade é essa: 32% de etanol anidro na gasolina. Então, não adianta ficar fazendo barulho. É trabalhar para corrigir os problemas e conviver da melhor forma possível com essa nova realidade. E mudando um pouquinho de assunto para um assunto bem menos polêmico, né? Uhum. Etileno glicol. Não é tão polêmico, né? Não imagina. Vamos lá. Não imagina. Estou usando o fluido de radiador Bardal Pro Max sem o etileno glicol do meu carro e está funcionando muito bem. Só não deixar o sistema de arrefecimento trabalhar com pressão baixa ou água pura, que o mesmo vai funcionar muito bem. Ele só não disse que carro é o dele. Não. Para a gente fazer uma comparação, com o que é a recomendação original, né? Bom, eu vou fazer um comentário breve. Existe um fenômeno que ocorre dentro, principalmente dos cabeçotes, que é a chamada transferência de calor nucleada ou transferência de calor em 2 fases. Para que isso funcione, e essa troca de calor em 2 fases, ela é imperativa para evitar, sobretudo, fadiga cíclica de material nos cabeçotes, brinca. Uhum. A temperatura de ebulição do fluido tem que ficar entre 120 e 130 graus Celsius, que é a temperatura máxima exigida pelo pessoal da engenharia de motores. A pergunta que eu faço é: esses aditivos, dentro de uma pressão de trabalho entre 1 e 1,5 bar, que é a pressão típica aí, tem essa temperatura de ebulição? Não sei. Com o etileno glicol, tem. E o último comentário de hoje, José Carlos. Tenho até hoje, eu rodo todo dia com Honda Civic 2005 que adquiri em 2008. Sempre usei o líquido de arrefecimento genuíno Honda, nunca vazou, nunca troquei uma mangueira, muito menos a bomba d'água. Dreno o sistema a cada 20 mil ou 1 ano. Eu acho que ele está fazendo aqui um cuidado, né, todo especial com o veículo dele, mas é um veículo 2005, adquirido em 2008. Essas mangueiras têm mais de 10 anos e são mangueiras de borracha. Sim. As mangueiras de borracha, as borrachas de engenharia,
elas sofrem um processo de endurecimento gradativo. Quando o fluido está dentro da sua validade, ele ocorre mais devagar. E, pelo que eu estou vendo, ele é muito cuidadoso, ele troca a cada ano. Supondo que seja um fluido inorgânico, trocar a cada ano, perfeito, que os fluidos inorgânicos, eles são de curta duração. Está poupando o quê? Não só as mangueiras, como o resto dos componentes do sistema. Se for um orgânico, que é de longa duração, ele está trocando precocemente, mas essa troca precoce está provocando o quê? Uma maior durabilidade do sistema. Eu prefiro fazer as coisas antes. Eu prefiro trabalhar com a manutenção preventiva de um jeito um pouquinho mais rigoroso, ou seja, fazer um pouco antes. Mal, pelo jeito, não está fazendo. Mas, de qualquer forma, depois de 10 anos, peças de borracha têm que ser olhadas com mais cuidado, né? Sim, tem que testar. Tem que ser olhado. Tem que ser examinado. Peças de borracha têm que ser olhadas com mais cuidado depois de 10 anos com relação ao ressecamento, né? Então, o teste de pressão, né? Não que tenha que ser feita uma troca preventiva, não estamos recomendando aqui uma troca preventiva nesse caso para as mangueiras, porque tem sistema aí que se mexer é pior do que, né? Principalmente um sistema mais velho, que trabalha com temperatura, né? Mas só uma recomendação para você ficar muito de olho nas regiões de braçadeira, são com relação a endurecimentos, inchamentos, né? Sempre ficar de olho nesses detalhes que mal também não vai fazer esse exame mais detalhado das mangueiras num veículo que já rodou bastante aí pelo Brasil. Aparecimento de trincas, fica de olho nisso. E se você quiser mandar mais alguma dúvida para o professor Landulfo, deixa aqui nos comentários deste vídeo, manda no nosso inbox ou envia um e-mail para autoacademico@gmail.com. Até a próxima!